Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente. Estamos aqui de volta com Começar Direito. Estou cumprindo a minha promessa aqui de recomeçar a nossa série antes do final do ano, graças aí aos pedidos que foram feitos, né, dos nossos assinantes. Bom, gente, o assunto que eu quero tratar com vocês hoje é algo que eu vi acontecer inúmeras vezes, infelizmente, durante minhas práticas jurídicas, principalmente na atuação em delegacia, né? Há uma situação que é subestimada pelos advogados, principalmente pelos advogados mais antigos, tá? Porque os advogados novos não costumam nem entrar muito nesse território. E não entram muito nesse território que eu vou falar para vocês agora, até por conta de medo, por não se sentirem seguros. Aí o advogado vai ganhando um pouquinho mais de segurança e acaba entrando num terreno minado sem saber o que pode acontecer. O que eu estou falando para vocês aqui, o que eu estou mencionando para vocês aqui é o seguinte: você está preparado? Essa é a pergunta. Você está preparado para ser um advogado criminalista? Você que está querendo começar agora, né? Você não tem experiência. Mas não ter experiência é diferente de não estar preparado. E é importante a gente pontuar essa diferença aqui. Olha, você pode não ter experiência nenhuma, você pode nunca ter colocado o pé numa delegacia. Mas isso não justifica você entrar no campo de combate sem estar portando as armas legais, né? Eu estou falando aqui armas, né, no sentido bastante metafórico, as armas legais para poder lidar com eventuais ilegalidades que eventualmente podem ocorrer quando você está lá fazendo a sua atuação. Então, o que acontece muitas das vezes é que o advogado vai para a delegacia, isso sem falar nos advogados que vão para a audiência, mas a gente está falando aqui no âmbito de delegacia de polícia, né? O advogado vai para a delegacia de polícia e chegando lá, a delegacia, vocês sabem, a delegacia é um órgão do Poder Executivo, não é um órgão do Poder Judiciário, né? Então a mentalidade lá é uma mentalidade o quê? De investigação. O que você está tentando buscar ali não é exatamente justiça, o que está tentando buscar ali é autoria, compreender as circunstâncias do fato, né, e obter indícios, né, de materialidade para quê? Para ajudar na formação da opinião delicti lá do promotor de justiça. Em outras palavras, para ajudar na acusação formal, quando for, portanto, produzida, ofertada e eventualmente recebida a denúncia. Então, o que acontece muitas das vezes é que os advogados eles vão para a delegacia, né, e chegando lá, a depender da atmosfera, a depender dos policiais, a depender da autoridade policial, eventualmente o advogado ele vai lidar com uma situação de ilegalidade flagrante. Muitas das vezes essa ilegalidade é contra o advogado. Outras vezes essa ilegalidade é contra o seu cliente. E aí se você não tem experiência, né, se você é um advogado novo, uma advogada nova, você está naquele ambiente ali, meu Deus, o que eu faço aqui? Eu entubo? Eu vou ficar com aquela cara de coitadinho? Eu vou baixar a cabeça? Ou eu vou sair gritando com um delegado, mas e se ele me prender? Ele pode me prender? Ele não pode? Quer dizer, isso aí, essas dúvidas, elas são naturais, porque você está nervoso, né? Mas você precisa estar municiado, você precisa estar com um armamento pronto para caso essas eventualidades aconteçam, você saber lidar com elas. Mas, poxa, aí muita gente pergunta, poxa, Alexandre, mas isso acontece? Claro que acontece. Eu acho que eu andei por praticamente todas as delegacias do estado do Rio de Janeiro. Eu vou dizer para vocês que talvez entre 15% e 20% das vezes que eu estava fazendo minhas incursões, eu me deparei com algum nível de ilegalidade. Algumas mais extremas, outras mais brandas e algumas que dá para você ali, né, conversando daqui, conversando dali, você consegue resolver, reparar a situação e seguir em frente. Quando o seu cliente está numa situação de vulnerabilidade, você precisa saber o que fazer. E eu estou falando de delegacia de polícia, mas a pergunta é, como é que o advogado vai agir em âmbito de delegacia de polícia diante de uma ilegalidade, quando ali não é órgão do Poder Judiciário, quando ali, na verdade, você não é, muitas das vezes, bem recepcionado, porque você é um advogado, e aí tem sempre aquela ideia de que o advogado vai lá prejudicar o trabalho da polícia, que é uma bobagem, mas tem, isso infelizmente acontece na vida prática. Então eu vou dizer aqui para vocês o seguinte: antes de você ir para uma delegacia de polícia, você tem que estar municiado, e eu vou dizer aqui para vocês algumas, vamos dizer assim, das armas, né, e dos escudos que você precisa ter para, diante de uma ilegalidade, saber sair dessa, saber se safar. Inclusive até, eu vou dar um presente para vocês, uma surpresa, fique comigo até o final desse vídeo, porque eu quero deixar para vocês aqui uma surpresa que vai ajudar muito nesse ponto que a gente está conversando. Vamos lá. Vou dizer para vocês pelo menos cinco armamentos legais que você tem que carregar antes de colocar os pés na delegacia. Vamos lá então, pessoal. Número 1. Antes de ir para uma delegacia de polícia, você precisa dar uma revisada nas prerrogativas do advogado, ok? Então dá uma olhadinha lá na lei, no Estatuto da OAB, e você vai ver
que existem algumas prerrogativas que são muito específicas, principalmente para a atuação em delegacia de polícia. Você dá uma lidinha naquilo lá, se puder, pega esse arquivo, coloca no seu smartphone, já deixa ele ali mais ou menos ok. Para quê? Para que você tenha segurança do que você realmente pode e do que você não pode fazer dentro de um ambiente de delegacia de polícia, certo? Bom, o segundo ponto que você precisa observar, o segundo armamento que você tem que portar antes de ir para a delegacia de polícia é o seguinte: existem pelo menos 3 súmulas. Vou dar aqui um exemplo, a súmula vinculante número 11. Ela trata sobre o uso de algemas. Você pode chegar numa delegacia de polícia e o seu cliente está algemado. E você precisa conhecer quais são as hipóteses específicas em que seu cliente deve ou não ser algemado. Já digo para vocês que de cara, em regra, ele não vai ser algemado. Aí você é o advogado contratado para ir na delegacia, está lá o seu cliente algemado e você não vai fazer nada porque está com medo do delegado, porque está com medo da polícia. Não pode fazer isso. Então, o que te dá força para você ter exigibilidade da conduta daquele agente público ali? É o teu conhecimento, primeiro, das prerrogativas e segundo, das súmulas. Aí aqui eu deixo o exemplo da súmula vinculante número 11. Mas tem outras. Você tem, por exemplo, a súmula vinculante número 25, você tem outras súmulas que depois, nos próximos vídeos, eu vou tratar um pouco mais delas. Hoje aqui a gente só está fazendo um apanhado geral para que você não vá para a delegacia sem antes consultar esse material. Então aqui por alto, gente, olha, prerrogativa, ter o conhecimento de 3 ou 4 súmulas vinculantes. E mais um ponto aqui que é importante é o seguinte, é como reagir a essas situações. E isso aqui que eu vou falar para vocês, vocês não aprendem em faculdade nem leem livro. Imagina a seguinte situação, vou contar para vocês aqui um caso prático. Às vezes o advogado vai na delegacia e ele quer falar com o cliente dele, né? Só que a delegacia, o delegado ou os policiais, eles estão tentando ganhar tempo para, às vezes, fazer um interrogatório, alguma coisa assim de interesse da acusação. Lembrando que você está indo lá não é para colaborar com a polícia, você está indo lá para começar a desenhar a defesa técnica do seu cliente. Então você imagina que você pede para falar com o seu cliente ou você pede, por exemplo, para ver um inquérito policial. Digamos que você não tem nenhum cliente preso, mas você vai lá na delegacia para dar uma olhadinha no inquérito policial e eles ficam ali te cozinhando. Você fica tomando um chá de cadeira interminável. Pô, você tem o que fazer da sua vida, você não foi ali para ficar à disposição da polícia e não é justificativa, muitas das vezes plausível nem visível, para você ficar 2, 3 horas esperando para ter acesso ao inquérito policial. E aí, você é um advogado, você vai ficar lá olhando para o alto, seu tempo passando, você vai ficar... Não, você tem que tocar a sua vida. O que você faz numa situação como essa? Uma dica muito simples aqui. Toda delegacia, pelo menos em regra, ela vai ter o número da corregedoria lá, ou da ouvidoria. Você dá uma ligadinha para lá, sem medo, sem dó. Você não tem que ficar com medo, você é um advogado, meu amigo. Você é um advogado, você não tem que ter medo de autoridade policial, nem de agente policial, não. Você dá uma ligada lá para a ouvidoria, né, ou para a corregedoria, e se você não tiver o telefone disponível, dá uma olhadinha no teu telefone aí, no teu smartphone, vai ser fácil você obter essa informação. Em geral, esses órgãos de controle e fiscalização, eles ligam na hora para a autoridade policial. Se prepara, porque o delegado de polícia, ele não vai ficar, como você deve imaginar e suspeitar, ele não vai ficar todo feliz da vida de ter tomado um totó do órgão de fiscalização. Então ele vai vir cuspindo fogo, cheio de sangue no olho, para perguntar qual foi o advogado que ligou lá para o órgão de fiscalização para dar um totó nele. O que você vai dizer? Fui eu, doutor. Fui eu, porque eu estou aqui há muito tempo aguardando para ter acesso ao inquérito. Aí se o delegado for um ceboso, ele vai pedir para você, por exemplo, fazer uma petição. Ele não deveria fazer isso, mas na prática às vezes isso acontece. Você tem direito a ter acesso aos autos sem ter que ter petição, sem ter que ter procuração. Mais para frente eu vou falar para vocês sobre a exceção de você ter acesso aos autos quando é declarado sigilo. Mas isso é um papo para a gente conversar outro dia, tá? Um outro momento. Mas aí o que você faz? A depender da situação, você faz a petição porque você quer tocar a sua vida. Você não vai ficar também discutindo com o delegado ou com o policial por causa de uma coisa ou outra que você pode resolver ali. Mas como é que você vai fazer uma petição se você não tem a fundamentação? Só que você viu esse vídeo e você deu uma olhadinha nas suas prerrogativas, então você tem lá a fundamentação para exigir o acesso aos autos. Então é isso, pessoal. Lembre-se, você pode não ter experiência, mas isso não justifica que você não seja preparado. E digo mais, o que eu mais vi por aí nas delegacias era advogado velho, com a barba mais branca que a minha, e muitas das vezes se chegando em mim, já aconteceu, eu vou contar essa história mais pra frente, então um advogado chegou pra mim, ele usou a seguinte expressão: ah, doutor, eu sei abrir uma lata de salsicha. Olha o que o cara falou pra mim. Faz muito tempo que ele fez uma referência muito estranha. Ele falou assim:
Ninguém precisa me ensinar a abrir uma lata de salsicha, né? Isso todo mundo sabe fazer. Eu estou aqui na delegacia, eu sei o que eu tenho que fazer. Mas o senhor não quer pegar esse caso aqui não? E aí ele me assediou para pegar o caso lá. Aí eu fiquei pensando, primeiro, que exemplo esquisito, né? O cara deve ser um psicótico, então deve estar muito desesperado. Segundo, cara, não é uma lata de salsicha. A gente está numa delegacia de polícia. A gente vem aqui para o quê? Para enfrentar violações de garantias constitucionais. Vocês estão entendendo? O advogado ele pode ter acabado de se formar, mas se ele está preparado, ele vale mais do que 10 advogados experientes despreparados. Então é isso que eu quero conversar com vocês agora para os próximos vídeos. Para quem ficou aqui até o final vendo esse vídeo, vai aqui a minha surpresa para vocês. Eu preparei um e-book, né, onde, de certa forma, está materializado tudo que eu falei. Já separei quais são as principais prerrogativas, as súmulas e as providências que você pode tomar diante de uma ilegalidade flagrante. É o e-book que eu vou estar mandando para vocês. Vocês têm aqui a descrição do link aqui embaixo, é só clicar lá, vocês vão ser redirecionados para uma paginazinha. Tá? Aí vocês vão precisar colocar lá um e-mail, é importante para a gente aumentar o nosso nível de contato aqui, e vocês vão baixar esse e-book gratuito, tá? Já que basicamente é um resumo, e com esse e-book você, na hora que estiver indo para uma delegacia, você pode levar ele no teu smartphone que ele vai te ajudar, tá bom, pessoal? Gente, fica aqui mais uma vez o meu agradecimento para vocês. Por favor, quem não se inscreveu no canal, eu queria muito convidar você para se inscrever no nosso canal. Nossa comunidade está crescendo. Aliás, a nossa comunidade cresceu mesmo nesse período de ausência. A gente teve aí um aumento significativo, né, de assinantes. Eu estou bem feliz com isso. Se esse vídeo fez sentido para você, por favor, deixa o seu like. A gente vai ficar muito feliz com isso. E não esqueça também, para que você seja avisado dos próximos vídeos, de clicar lá no sininho, né, da inscrição, que aí você vai estar sendo notificado sobre os próximos vídeos que estão por vir. Gente, um forte abraço, muito obrigado, vamos nos falando, fiquem com Deus, mandem perguntas, vamos em frente. Pensar é bom para todos, mas praticar é melhor ainda. Um forte abraço, tudo de bom, até a próxima.